Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Ternamor. Hoje a entrevista foi com o técnico Felipe Conceição, falando da partida de amanhã contra o Souza da Paraíba, no Arruda, a partir das 16 horas. Vamos acompanhar. Mas antes, pessoal, peço para quem não foi inscrito ainda no canal, que se inscreva, que vamos crescer mais ainda e para você estar sempre atualizado com as notícias do Santa Cruz. Entrevista com o técnico Felipe Conceição, 2 de junho de 2023. Primeira pergunta de Gilson Fernandes, da Rádio Guarani. Olá, Felipe. Muitos apontam o time do Santa Cruz como favorito do grupo. O que você passa para os jogadores com relação a essa questão? Olá, Gilson. O que foi passado desde o início dos jogadores é a grandeza do clube, né, a importância, né, do Santa Cruz, principalmente dentro desse cenário de Série D. É o maior clube que disputa essa competição pela tradição, pela história, mas não pelo rendimento, né? Seja dentro de campo, enfim, de vários cenários do clube nos últimos anos. Então, o que a gente passa é que a gente tem que construir, né, o Santa Cruz de acordo com a história do clube e aí sim se tornar, no decorrer da competição, um favorito e um candidato ao acesso. João Vitor Amorim, da Rádio Jornal. Felipe, pela primeira vez nessa Série D, você pode começar com escalação diferente. Se sim, quais são as dúvidas? E é isso, a pergunta do João. Enfim, a gente está sempre analisando, né, mudanças na equipe, a competição interna, né, quem é o melhor atleta para tal momento. São vários aspectos que contam, né, não é só o jogo em si, tem o processo do dia a dia, os treinamentos, o crescimento e adaptação de alguns atletas novos que chegaram, né, qual estágio que um ou outro se encontra, né, e aí a gente vai escolhendo as peças. Construímos uma base, eu acho, até agora, né, conseguimos repetir a escalação nesses jogos. Isso nos deu uma base, né, uma equipe base, mas com certeza pode sofrer alterações, não só nesse jogo, em outros. Nós vamos ter uma sequência agora de 4 jogos em 2 semanas, então vamos precisar do elenco, com certeza. E o futebol de hoje já pede isso, né? São 5 substituições, então independente se você começa ou você vai entrar no decorrer do jogo, é quase que meio time que você troca, então você tem que estar bem, com uma equipe bem preparada, não só os 11, mas mais de 11, para que você consiga sustentar o ritmo no decorrer do jogo. O Paulo de Tasso, da Transamérica, também do Jogo Aberto, também pergunta sobre as mudanças que você já acabou de responder. E no final ele pergunta se você sabe quando contará com o Daniel Pereira. Não, o Daniel ainda se encontra no departamento médico, ainda não tem uma previsão exata do retorno. E em relação à equipe que vai iniciar, a gente não vai, né, soltar, né, para não dar arma para o adversário também. E é como eu disse, a disputa está aberta. Tem disputa interna desde o início, mesmo a gente repetindo as escalações durante as semanas, a gente sempre testa outros jogadores, sempre treina de maneira igual, isso é importante dizer. Todos os atletas e todas as funções sabem o que tem que fazer dentro de campo. Então é importante passar isso para a torcida, para a imprensa, porque nenhum atleta do Santa Cruz entra no campo e não sabe o que tem que exercer, né, a função que tem que exercer, porque durante a semana a gente dá atenção a todos. O Marcos Vinícius Calado, da Rádio CBN. Um abraço, professor. Felipe, a busca pela excelência ela é constante, seja ajustando, corrigindo ou implementando algo à equipe. No entanto, depois da postura em termos de atitude no último jogo, esse talvez tenha sido o ponto mais trabalhado visando o duelo contra o Souza, ou seja, criar comportamentos e abordagens que vão além do tático e do técnico. Também é uma pergunta aí que parece muito com a do Osmar Cordeiro. Qual setor da equipe está sendo trabalhado com mais atenção para esse duelo? Um abraço para os dois, a pergunta é muito boa, porque o futebol a gente fala muito da parte técnica, né, tática, mas o comportamental é fundamental, né? E a gente está reconstruindo um clube que precisa voltar a ser grande. E o primeiro passo a voltar a ser grande é a atitude da equipe dentro de campo. Eu falei desde o início que é a gente que tinha que trazer o torcedor para a gente, é a gente que tinha que mostrar uma entrega muito grande nos jogos, né, uma dedicação muito grande, fazer diferente. A gente precisa fazer diferente dentro da Série D e esse comportamento a gente cobra os atletas, a gente
conversou. A questão da última partida, já viramos a chave, já estamos focados no jogo de amanhã. É um apelo que eu faço para a torcida: venha, empurre novamente. Nós estamos invictos em casa, sem tomar gols, jogando bem e contra adversários fortes da chave. Então, assim, tem essas coisas positivas. É uma equipe que hoje, mesmo sofrendo algumas situações, lógico, que precisaram de correções nos últimos jogos fora, principalmente, e até em casa, nós vamos sempre corrigir as coisas, como foi dito na pergunta. Mas é uma equipe que vem também demonstrando um equilíbrio nos jogos, né? É uma equipe difícil de ser batida, a nossa equipe. Então, assim, tem coisas positivas e o nosso torcedor é fundamental nesse processo, né, de tornar o Santa Cruz realmente grande dentro da Série D. Para fechar, o Saulo Spinelli da Rádio Tropical, Felipe Conceição, a falta de rendimento de Chiquinho é porque ele está jogando fora da sua real posição ou se o atribuem a uma má fase do jogador? Não, é o que eu falei de todos os atletas e serve para o Chico também. A função que eles cumprem dentro de campo, eles treinam diariamente e há mais de um mês comigo, então não tem a questão da posição, não é com nenhum atleta, porque todos treinam, todos sabem o que tem que fazer, todos já se sentem à vontade com as funções, porque senão a gente veria, né, no dia a dia e já se passaram um mês, então não tem essa questão de posição não. Professor, qual a importância da torcida nessa caminhada? A gente tem 2 jogos em casa, 2 vitórias, a gente enfrentou um adversário difícil fora de casa agora, estava com o apoio da torcida também. Qual a importância da torcida no geral para uma competição como essa? E também, professor, aproveitar e convidar o torcedor, né, um jogo importante contra o líder da chave, aniversário do Arruda, para quem não sabe, no domingo, completando o ano no nosso estádio. Então, respondendo essa pergunta do Léo também, completar e convidar o torcedor. Perfeito, a importância é fundamental. O torcedor nosso, ele é diferente. O torcedor nosso é uma força fora do comum. Nós ganhamos as 2 partidas aqui com o apoio dele e ele é fundamental nessa trajetória, nessa construção de uma equipe mais forte. A gente sabe, né, o quanto que o torcedor do Santa Cruz já passou, mas a fidelidade dele com o clube, né, com as cores desse clube, com a tradição, com a história, o amor dele, a paixão, move a equipe e move essa construção que a gente está trabalhando muito para conseguir fazer, né, de ter uma equipe de novo que honre, né, esses torcedores, honre o tamanho da nossa torcida, a força dela. Então a gente conta com ela, sem ela é impossível, a gente precisa dela e aí é um apelo meu, mais uma vez compareça. Eu não tenho dúvida que ela virá, mas peço para cada vez mais virem e apoiarem a gente, porque a gente está trabalhando muito e é em prol dela, viu? É em prol do clube e em prol dela.